Alô, alô, pessoal, Helios, canal Conteúdo Seguro, seu local de conteúdo seguro na internet. Voltando a fazer uma live no canal depois de muito, muito tempo. A nossa ideia é começar a falar um pouco mais sobre a importância de seguros e a importância de esporte. A importância dos dois juntos dando um resultado interessante, principalmente com o lado social. Vamos agora trazer o Narciso Cardoso, nosso grande amigo. Processo. Narciso, como vai? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo Eres? Vamos nós aqui, deixa eu só ajeitar aqui os Vamos últimos sim. ajustes que a gente tem que fazer aqui, para a gente poder ficar enquadrado bonitinho. Olha, Uhum. olha a luz do cara. Botei uma Não se luz bonitinha para poder aparecer melhor, hein? Uau. Vamos testando aqui e a gente começa a falar. Eu pensei basicamente são quatro grandes pontos, né? Que é seguro dos esportes, seguro dos atletas, seguro de torcidas e seguro de eventos. Né? São quatro pontos que a gente tem discutido bastante. E eu gostaria de começar essa conversa que a gente tem aqui, oficialmente falando sobre seguros e torcida. Então, Uhum. vamos começar para os tiros agora. Narciso, a importância de um seguro para uma torcida de futebol, normalmente ela não é sentida. Não é comum você oferecer seguros ou você ver a torcida de um time de futebol ou de uma grande associação esportiva fazendo parte de uma importância social, para a gente poder chegar a certos nichos da sociedade que normalmente, por exemplo, um corretor de seguros não vai chegar. Ou uma associação de moradores não consegue dar um determinado grau de visão de pertencimento. O que você acha disso, depois desse projeto que você está fazendo, capitaneou juntamente comigo, mas a Uhum. ideia base toda é sua. Eu jamais, como corretor de seguros, poderia ter pensado em fazer uma coisa tão profunda. Então, eu gostaria da Uhum. sua opinião sobre como essa questão de torcida, de futebol e seguros. Como você entendeu isso? Então, Eres, antes de mais nada, né, é um prazer estar com você aqui, né? Essa nossa parceria é um sucesso. Nós conseguimos aí há um ano e pouco, né? A gente está trabalhando, sempre nos falamos, ajustando, pensando, refletindo e usando a criatividade, né? Foi fundamental aí para a gente poder ter esses conceitos de seguro dentro do esporte, né? Seguro não é nada novo, né? E você, como é o craque disso aí, é, entende muito bem do que significa. E a questão, a gente trazer isso para o esporte de uma forma um pouco diferente, né? Porque o esporte vê o seguro como seguro residência, seguro veículo, seguro, os seguros mais comuns, né? Os mais usados pela sociedade, né? Agora, dentro da aplicação do esporte, aonde ele encaixa, aonde ele pode trazer uma grande novidade e sim exercer o seu papel fundamental. Você que é um craque também nos seguros que são chamados microseguros, né? Que é o caso que nós estamos trabalhando, quando a gente pensa em grandes públicos, e por que não o futebol, que tem grandes públicos, né? Todos os times de futebol, em algum momento da sua trajetória, ultrapassa 70, 60, 80 mil pessoas no estádio. Então, isso aí já tem aí um fermento básico, né? Para a gente pensar, cara, precisa ter uma proteção para isso, né? Individualmente e coletivamente, né? É muito interessante que tivesse. Então, Hélio, até você poderia ajudar a gente falando da questão um pouquinho do microseguro, até para depois eu complementar com o que a gente visualizou. Perfeito. Um dos principais pontos que a gente tem quando a gente está falando sobre seguros não é fugir do famoso seguro de eventos e começar a ver que o time de futebol, para a sua torcida, e a questão do pertencimento a alguma coisa maior, Perfeito. que é a torcida, que é o clube, que mexe com uma determinada paixão, você muda a ferramenta de percepção. Seguro sempre teve um problema de ser atrelado a uma ferramenta ligada de medo. A venda de seguro sempre foi muito atrelada a medo, a perda. Você pode perder alguém, mas você tem que estar protegido. E a gente tem um problema de consciência de atividade financeira, que seria conhecimento de você ter
proteções financeiras e gatilhos financeiros. Uhum. E o seguro te dá exatamente esse ponto dentro do que seria um orçamento familiar, você desvencilhar alguma coisa do seu valor para a Uhum. proteção. Quando a gente começa a falar de times de futebol, a torcida, junto com outros poucos pilares que eu vejo, como, por exemplo, escolas de samba, sindicatos, associações de moradores, que eles conseguem você entrar no determinado público, que é muito difícil, porque o seguro inclusivo ele tem um valor muito baixo. Então a ferramenta dele, ele começa a fazer o seguinte movimento. A pessoa comprou um seguro com valor baixo, que caiba no orçamento. Ela começa a ter uma noção de matemática financeira e noção de risco. Uhum. Depois ela começa a ver o seguinte, que o endosso disso tudo foi algo que ela teve acesso, que ela gosta. Essa, eu acho, é um dos principais pontos que a gente tem. É você estar junto com uma marca. Essa marca acaba ficando, obviamente, responsável por isso, mas, em compensação, a gente está levando produtos que são registrados, controlados por superintendências estaduais, ligados ao Ministério da Fazenda. Então, são produtos que existem há muito tempo. São seguradoras que funcionam há muito tempo, que são obrigadas a ter garantias financeiras muito sérias, muito pesadas em relação ao que elas são obrigadas a cobrir. A gente está colocando valores que podem parecer pequenos, como 3, 5, 10 mil reais, mas porque é muito comum as pessoas pensarem em planejamento securitário, valores de 50, 100, 200 mil reais. E a gente está falando do primeiro respiro. A gente está dando uma ferramenta de civilidade. Isso. Eu acho que o principal ponto é o seguinte: se a pessoa vier a falecer, a gente fala muito em funeral, ela não ter que passar o chapéu para os amigos, para os primos, para os parentes, para as pessoas próximas, para os vizinhos, ela poder ter também toda a parte de responsabilidade, de saber que ela vai ter a documentação, ela vai conseguir dar um final de vida para alguém que é próximo e que ela está naquele momento de ajuste de realidade, e ajuste de realidade não só pessoal, sentimental, mas financeira. Isso. Esse é o grande ponto. Uma das coisas que eu achei interessante, e conversando com você, eu fui aprimorando, porque eu fui chamado há um tempo atrás, na Federação de Futebol, no programa do Zé Cunha, para falar sobre seguros, sobre por que aquele acidente do Chapecoense não tinha seguro. E uma das coisas que eu aprendi conversando com você foi o seguinte: a hierarquização dos times de futebol, das classes, das categorias, e até que ponto a pessoa deixa de ser uma criança e vira um asset. Boa. Então a pessoa deixa aquela coisa. Você pega uma criança de 14 anos, exemplo que as pessoas gostam de falar, o Messi. Uhum. O cara com 14 anos de idade era um asset. Ponto. Então você começa a ver as famílias querendo que essas crianças se esforcem, porque elas são um ponto de lança de mudança de característica social. Perfeito. E essa questão de você começar a ver o seguinte: o que você tem a necessidade de criação de produtos. Vários produtos diferentes. Eu não posso simplesmente chegar numa seguradora qualquer e falar assim, eu quero um seguro de vida. Não funciona. E eu gostaria de pegar um ponto seu, que você explicasse também para as pessoas, é importante, que é o seguinte: essa visão financeira e essa visão social. A importância desse jogador para a família e na hora que ele vira o atleta. Eu acho que muitas pessoas não têm essa noção dessa chave quando vira. Não, perfeito, Helios. Então, a gente saindo um pouco do foco do torcedor, vamos falar um pouco do jogador, né? do atleta, do profissional, que tem ali um desenvolvimento, né? Muitas das vezes ele começa novo, né? Exemplo nosso do Neymar também, né? O Neymar, muita gente sabe que o pai dele foi o gestor da carreira dele muito cedo. O pai dele também foi um atleta de futebol, mas não foi de sucesso. Quando que viu que o filho ia ter sucesso, ele, opa, esse daqui eu vou precisar cuidar, e começar a fazer toda a gestão de carreira do garoto. E o Neymar foi muito bem preparado. O pai teve um sucesso, tanto que ele está onde está. E provavelmente ele, dentro dessa perspectiva de sucesso do filho, ele incluiu seguros, com certeza. Seguros de várias formas.
eu tenho assim, eu não tenho a informação verdadeira, mas provavelmente ele se preocupa com isso desde cedo por conta do asset que você disse que ele se transformou. Ele com 14 anos já tinha um valor de mercado, né? Sim, Então, isso é muito, muito, muito interessante, né? E tem uma coisa que eu aprendi com você, né, Hélio? Porque normalmente, por exemplo, o clube de futebol provavelmente vai dar um seguro para o seu atleta profissional, que pode vislumbrar a família. O empresário também pode ter também um seguro para o atleta, vislumbrando o seu trabalho. E a família também pode ter essa preocupação também, e deve ter, ou seja, esses conceitos estão muito novos dentro do ambiente do futebol. Se não tiver uma gestão muito profissional visualizando bem isso, fica perdido no meio de todo o ecossistema do futebol, né? Que muita gente gosta de usar esse termo e é um termo muito legal. E, então, com relação a isso, eu tenho certeza que nossa participação, né, Hélio, trazendo e discutindo e falando com muitas pessoas sobre isso, a gente está levantando uma grande novidade no futebol. Não só um patrocínio direto, né, de uma empresa seguradora num clube de futebol, não é só isso. O conceito vai mais do que isso. Ele vai dando significado e o sentido real da proteção que você pode projetar dentro do seu trabalho, da sua dinâmica. Então, isso daí é algo que é educacional, né? Deixa de ser educacional, que o seu canal aqui tem essa proposta, né? sim. Uma coisa que é importante também, e depois eu vou querer costurar esses pontos todos que a gente está conversando, que é o seguinte, é você pegar a seguradora e poder mostrar principalmente para a área comercial dela, algo que a gente está fazendo, a importância da parceria com a área de marketing. Perfeito. Porque um dos problemas que eu vejo dentro do mercado de seguros é que a forma de comunicação de uma seguradora, por a grande maioria delas serem ligadas a banco, é uma visão bancária. E a gente está falando de uma forma mais humana. A Isso gente aí. fez o primeiro projeto que a gente fez junto, inclusive, que foi de amparo feminino, Isso. ele, ele tem um foco 100% social. Ele tem um foco securitário, claro, da morte, Uhum. mas ele tem um foco de proteção, de quebra de ciclo de violência doméstica com a Isso. mulher. É. Então é a gente conseguir pegar algo que é frio, que é numérico, que é atuário, que é estatístico, e mostrar o seguinte: olha, vamos transformar isso numa ferramenta social que o marketing vai conseguir mostrar um outro lado. Claro que todo mundo Uhum. quer ter lucro, claro que todo mundo quer ser protegido, claro que todo mundo é uma atividade financeira, paga IOF, tudo certinho. Mas é você poder mostrar que essa ferramenta ela é muito maior do que simplesmente você comprar uma pólice de seguro. É. Ela é pensada para ela não ser só uma pólice de seguro. Quando a gente começou a conversar sobre torcida, torcedor, clube e seguradora, que são os 4 pontos pernas dessa mesa, É. a gente começou a fazer, acho, grandes discussões de até que ponto a torcida se envolve. E a gente nota que se envolve muito. É. A, tor a gente pode pegar o exemplo, por exemplo, do Botafogo ano passado, a repercussão daquela questão dos pontos. O Botafogo estava 13 Isso. pontos da frente. Depois você vê a repercussão do próprio Botafogo no Mundial de Clubes. Você vê a questão do internacional, a emoção que aquilo ali tem, quanto aquilo ali mexe. Então, nada mais interessante que você entender um pouco como você disse, desse ecossistema, como ele funciona, e você entendendo isso, você poder ajustar não só um produto financeiro, ou dois, ou três. No caso da gente, a gente está trabalhando já com 5 ou 6 situações de É. produtos financeiros diferentes, com ideias diferentes, e Uhum. a gente sempre pensa também nesse lado social. Mas é como isso mexe como um jogador, um jogador que se machuca, afeta a torcida, e, É. então você começa a ter uma outra visão desse grupo que você tem que trabalhar. Você deixa de ser aquela coisa fria, de levantar alguma coisa com uma tabela para alguma coisa, para pensar assim: peraí, esse pessoal, a necessidade desse pessoal
para se ligar a esse clube tão grande, o Uhum. teu respeito e o teu trabalho são ajustados para superar aquela expectativa daquele pessoal. Isso. Você não está pegando uma pessoa fria que entrou numa agência bancária, você fez uma venda 1 a 1, ou você está pegando um lead qualquer que você conseguiu, e você está falando que o cara te passou um determinado valor de seguro, uma determinada idade, não. Você Isso. está falando com uma entidade viva, que É. a torcida é uma egrégora pulando aquilo ali, Exatamente. que você vai ajustar alguma coisa para aquela egrégora. É. Então, quando eu falo que. Perfeito. E outra coisa, os cortes sociais que você tem naquilo, isso que é muito interessante. É, também. Só quem vai a estádio percebe como aquilo se torna uno. Uhum. Como a tua alegria e a tua dor tornam aquilo uno. Então ali a Perfeito. gente não está falando mais do cara que ganha R$ 2.500, do cara que ganha 200 mil, 1 milhão. Não. Como aquilo torna as pessoas É. iguais, numa batida no mesmo coração, no mesmo foco. É. Eu, eu não ia a um jogo de futebol, te confesso, há muito tempo. Só no século passado. Quando eu vi aquele primeiro jogo que a gente foi juntos e entender um pouco mais dessa dinâmica, o que me surpreendeu não é o jogo em si, tá? A saída do estádio. Aham. Quando você sai de um estádio ganhando ou vencendo, ganhando ou perdendo, aquela energia do estádio, É aquela, verdade. todo mundo, as pessoas não se conheciam, e elas começavam a falar sobre o assunto da vitória, do gol, da falta. Então É. você começa a ver o seguinte: não dá para tratar de uma maneira fria. É. Com Isso é, certeza. isso é Perfeito. impressionante. Perfeito. Concordo contigo. Sabe? Isso é absolutamente impressionante. Agora, eu até acrescentando o que você está falando, toda essa tecnologia, esse conhecimento, esse know-how, essa proposta de novidade, né, de trazer o seguro de uma forma bem humana para serem aplicados, né, os seguros no ambiente, no ecossistema do futebol, houve uma necessidade de evolução da gestão, principalmente no Brasil, na gestão do futebol. Aonde foi essa evolução? Foi no acontecimento que nós chamamos de SAF, né? Da Sociedade Anônima do Futebol, a legislação que aconteceu alguns anos atrás e permitiu a alguns clubes analisarem essa nova legislação e conseguirem investidores para o seu clube. Então, foi fundamental essa proposta de profissionalização do ambiente de gestão. Não que não fosse antes, também era, mas de uma forma um pouco diferente, ainda sob influência muito de eleições dentro de um clube, que é a proposta do clube associativo, onde tem eleição, tem um conselho deliberativo, e a discussão nesse ambiente é uma discussão política que demora muito a tomar decisão e enxergar, como se enxerga no ambiente corporativo, o resultado de uma forma mais rápida e prática. Então, essa mudança foi fundamental para que acontecesse o que a gente está propondo, né? Novidades, trazer novidades que o mundo corporativo já está acostumado, habituado, no caso de seguros, né? E outras tecnologias que podem agregar a esses clubes. Por quê? Pela facilidade na gestão profissional, que enxerga o futebol como algo mais do que somente a cultura de um povo. Precisa tomar conta disso. É preciso dar ao público que participa. O que você falou foi muito legal, Eres. Existe uma técnica, né, de gestão de grandes espetáculos. E se mede uma coisa: a velocidade em que um estádio ele é preenchido, né, pelos seus torcedores, e a velocidade com que, quando acaba o evento, ele também é esvaziado. E ambos os sentimentos de entrada e de saída são muito medidos no ambiente de futebol, onde a gestão é profissional. É calculado, é percebido, é pensado. Por exemplo, se você quer dar uma notícia boa, é melhor dar essa notícia boa no início do jogo, antes do jogo. Se você for falar alguma coisa muito importante, sempre antes do final do jogo, se houver uma vitória, você pode
aproveitar essa vitória, porque o ambiente está muito propício. Mas se houve um infortúnio, perdeu, o time perdeu, o impacto na torcida também acontece. Então, veja como até mesmo a volta para casa, imagina aqui. Vamos fazer depois, Hélio, um exercício de jornada do torcedor, para a gente ver os riscos que o torcedor corre, né? E como é importante a questão do seguro. Porque, olha só, a gente estava falando agora sobre seguros. O seguro, quando a gente começou a conversar, a gente começou a ver quais os seguros e quantos seguros você precisa mexer ou você precisa de uma equipe para trabalhar. Lembrando que a gente teve algumas sortes no nosso trabalho. E eu gosto de falar a palavra sorte. Você pode dizer assim, sorte não existe, é treinamento. Não. Porque a gente conseguiu fazer que pessoas que trabalham nesse nosso projeto, por acaso, nesse projeto piloto, por acaso, torcem para esse time piloto, projeto Exato. Piloto. Então a gente conseguiu, além do profissionalismo, que eles dessem um delta a mais, um valorzinho a mais, que é a paixão de estar ajudando ao clube. Porque a gente conseguiu uma situação que é raríssima. Uma seguradora cujo presidente faz parte sócio do clube. Uma agência de publicidade que os dois sócios torcem pelo clube. Um líder de projeto que é você, torcedor do clube. A corretora de seguros capitaneada por uma família de torcedores do clube. Perfeito. Então você na hora que entrou isso, parece que houve um alinhamento que as pessoas começaram a dar um pouco mais que simplesmente o famoso 9/5. Não tem 9/5. Então, olha só a extensão do projeto. A gente pensou no sócio torcedor. Como securitizar e proteger esse sócio. Isso. Como trazer esse sócio que era inadimplente para a adimplência e como gerar recursos extras para o clube de maneira segura. Isso Perfeito. Controlado pelo Ministério da Fazenda, com toda a parte de impostos de uma maneira clara, que pudesse ser colocado como se fosse uma linha de pagamento. Primeira coisa. Segunda coisa, conversar com as pessoas. Lembrando que alguns sócios torcedores têm 3, 5, 8 cortes diferentes. Então, um produto que para um lado não funciona para o outro. Depois a gente pensou na pessoa que vai participar do jogo, que vai ao jogo em si, naquela determinada proteção. Isso. Porque a gente lembrou ao clube que ele tem responsabilidade legal sobre aquela pessoa. Então, só nessa brincadeira a gente trabalha mais a ideia de proteção de amparo feminino à mulher com um projeto junto com o governo do estado do Rio, que deu um endosso. Então, são 3 projetos completamente diferentes. A única coisa que eles têm de comum é o nome seguro. Até agora. Verdade. Depois a gente teve a parte estrutural do clube. Depois a gente teve a responsabilidade civil do clube. Depois a gente começa a ter os atletas do clube, sendo que os atletas do clube eles têm cortes diferentes, porque eles têm obrigatoriedades diferentes. A gente não está falando só de futebol. A gente está falando de outras questões do clube, que são valores diferentes, porque cada esporte, independente de ser masculino ou feminino, cada esporte tem uma capacidade financeira diferente, uma necessidade financeira e seus atletas são pagos de maneira diferente. Isso. Isso é muito claro no futebol. Um Neymar que ganha X, você tem, sei lá, 1 milhão de atletas que ganham 1 milhão X. Então, são necessidades diferentes, a gente tem que pensar nas pontas. Depois a gente tem que pensar nos atletas de uma maneira específica, principalmente com 2 cortes. Seria o familiar, quando o atleta está começando, e tem um outro grande problema, porque a idade desses atletas, principalmente quando a gente está falando de um pessoal de 18 a 34 anos, é uma idade em que você raramente para pensar na necessidade securitária ou de proteção financeira. Você pensa em aplicação financeira, você pensa em letras de câmbio, você pensa, mas você não pensa em seguro
como atividade financeira, você pensa em seguro como despesa. Você não pensa, porque aí deixa de ser uma aplicação de um segurinho de 50, 100 reais, 200 reais anos, para um seguro de uma coisa muito maior. E a gente tem a sorte de ter uma corretora que faz colocação aqui e faz colocação lá fora. Então, se você parar, olha só a quantidade de seguros que a gente está conversando, isso sem falar nos ônibus, nas torcidas organizadas, que a gente pode desenvolver alguma coisa. E se a gente vai para uma torcida, é completamente diferente o perfil de torcida de cada um. Perfeito. Então, o trabalho, isso que eu achei interessante quando você trouxe o desafio de falar, olha, tem esse clube de futebol. Eu falei, uma coisa simples, eu faço isso, faço aquilo. Não é simples. Por isso que quando eu comecei a escrever aquele livro, vou fazer agora uma segunda versão, e eu espero que você faça uma introdução, que é exatamente isso. A quantidade de detalhe a ser aplicado, porque tem um outro ponto que começa assim. Aqui você tem um corte de uma muralha chinesa para uma SAF, aqui você tem um clube chamando de olímpico, são gestões, e são visões diferentes. E uma visão sempre vai bater com a outra. Porque a visão que estiver tendo a maior visibilidade, esta visão pode querer, porque sempre tem lados positivos, sempre vai ter algo positivo de ambos os lados. Claro. Esta questão de visibilidade tem um impacto social. E o torcedor, aquele cara que gosta do clube, que é apaixonado pelo clube, ele não vê isso, ele quer o resultado. Porque aí tem a questão do eu sou Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco. Eu sou Botafogo. O que acontece no Botafogo me interessa. Aí você fala assim, não, soubemos que o vôlei, o basquete, o hóquei, beleza. Mas o cara, quando o cara escuta, o vôlei do Botafogo ganhou do vôlei do Flamengo, ele fala, ganhamos também no vôlei. Isso leva para um lado, esse lado pessoal, que é muito grande. Então, fazer um projeto para times de futebol, que a gente está tendo essa experiência, que a gente já está procurando mais 10 times de futebol para mostrar esse produto e fazer o determinado ajuste, porque a gente vai ter que fazer ajuste regional. Isso aí. Cultural, né? Porque como você falou, né? Cada clube tem a sua cultura, cada torcedor tem a sua cultura, a sua forma de ver. E outra coisa importante, nesse exercício de jornada do torcedor, vamos imaginar um torcedor que mora num bairro mais distante, né, do local onde as partidas acontecem, ele precisa pegar um ônibus, talvez, um trem, talvez, ou talvez um trem e um ônibus. Ele provavelmente vai nos horários mais complexos, muitas das vezes, que pode ser sair de 11h30 da noite de um estádio, como pode sair às 8, 9 da noite. Então, quer dizer, sempre vai ter uns horários agudos, né, em que ele vai ter que frequentar o clube, frequentar o estádio, e os riscos que ele corre disso. Ele entra no trem, aí tem o celular dele, tem o risco dele de questão pessoal, de haver uma queda, ou de sofrer uma violência. Ou seja, essa jornada do torcedor, para cada clube de futebol, vai ser diferente. Vai ser diferente. E vai ter, nessas faixas que você falou, também vai ser diferente, né? Para cada faixa dessa dos torcedores. Então, olha como é que é a coisa bem complexa. Por isso que é um projeto muito customizável. Ele tem que ser direcionado realmente para aquele público, né? Definido ali. E importante, né? A gente está trazendo de uma forma diferente do habitual, né? O habitual seria vir um patrocínio de uma seguradora, né? Ou de qualquer uma questão financeira, trazendo para dentro do clube. Mas a gente não, a gente quer aproveitar o clube como forma de engajamento ao produto, ou seja, ao que a gente está oferecendo. Que aí, nesse ambiente, nesse ecossistema, né, que a gente usa esse termo, né, ele consegue rentabilizar o clube. Olha que maravilha. Então, o clube gera mais uma fonte de receita,
porque é uma novidade, é a busca hoje de todo clube de futebol é encontrar uma nova receita recorrente. Essa é a grande dificuldade. Por isso que, pensando nesse aspecto, é que a gente está trabalhando nisso, ajudando o clube a respirar, entendeu? E pouca gente sabe, todo mundo acha que são grandes dinheiros e recursos que precisam entrar. Às vezes entram recursos pequenos que tem um custo fixo que paga o futebol, que paga as academias de futebol. Ou seja, o recurso que entra, ele é sempre bem-vindo, né, Elis? Uma coisa que eu gosto quando você está falando de recurso é porque a nossa proposta, por estar ligada a atividades financeiras que são reguladas, muito reguladas, com Isso, nível de burocracia muito alto, com um nível de exigência de reserva financeira e técnica muito alto, que a perfeito. gente não está chegando e falando assim, olha só, esse produto, você tem, por exemplo, quando a gente fala em sorteio, a gente sabe que é uma série de 1 a 100 mil. Uhum. Se eu tiver 100 mil vendidos, vou ter um sorteado por mês. Eu posso criar uma regra para poder fazer o pagamento. Esse dinheiro a gente pode conversar para que ele seja gerador de memorabilia, de coisas do clube. Olha que legal. Entrou um gato na live. Olha que legal. Aqui não entrou um jacu, mas entrou um gato. É online. Online, porque não tem. Porque a gente faz literalmente ao vivo. Então Isso. a gente consegue fazer uns ajustes muito sérios. Então você consegue. É muito mais fácil você vender esse tipo de coisa quando ela é muito séria e quando ela está muito amarrada. É. Então, quando às vezes a gente tem algumas reuniões que as pessoas ficam mais tensas. Não, mas eu estou falando. Porque o nosso lado está tão protegido, Uhum. até porque tem um detalhe que é interessante. Quando a gente está falando desse tipo de discussão, a gente está falando de uma discussão, eventualmente uma discussão jurídica, de valores programados, calcionados pelo seguro, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000. São valores que a gente consegue fazer uma discussão rápida e você não tem aquela discussão do. Não, mas qual é a regra? A regra é muito simples, ela é muito clara e dá para a É. gente poder fazer que essa regra, que é só, por exemplo, um sorteio por capitalização, ele seja uma ferramenta para uma pessoa comprar um jogo de camisas do clube. É. Porque antigamente, tinha um detalhe que é interessante, era uma camisa. A camisa do Flamengo era vermelho e preto. Eu me lembro quando mudaram a camisa do Flamengo para 3 linhas, três listas. Aham, lembro. Absurdo! É. O Fluminense fez uma modificação e alteraram o grenado Fluminense. Absurdo! O Vasco fez uma camisa com os detalhes, colocou o número de estrelas, o pessoal começou a discutir a cor das estrelas. Então, por exemplo, o que eu gosto, por exemplo, no Botafogo, como é preto e branco, o negativo do logo é muito simples, você não tem grandes discussões para o fã. E uma coisa que também é legal é que a identidade do clube ela conseguiu ser mantida. Só que ela está mudando agora, usando o modelo europeu, a cada 6 meses você tem uma camisa. Então o cara ganhando lá R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, ele consegue comprar o jogo de camisas do ano. Sem ir na Shopee, na Quai, nas lojinhas alternativas, que custam R$ 50, o cara poder comprar uma camisa que custa 10 vezes isso, e ele poder ter acesso, de repente, com esse extra, se dar um determinado luxo ligado a futebol, que seria ele não ir na arquibancada, eu acho que é muito mais legal que qualquer outro lugar, e comprar uma cadeira, ele conseguir comprar um camarote para um determinado jogo. Não, na hora que você vai... Isso que eu te falo, a importância de ter ido no estádio, ter conhecido as dependências do estádio, ter ido no jogo, ter conhecido o jogo, ter andado nesses ambientes diferentes. E foi importante para a gente poder desenhar um projeto desse. Até porque a gente a primeira vez que eu fui lá com você, ver um jogo, o camarote do lado que a gente ficou era de ex-jogadores. Isso. Então você vê como aquela marca fica e como é importante para esses ex-jogadores estarem lá por vários motivos, desde lembranças, desde pertencimento, desde vínculo com o clube, vínculo emocional,
E aquela coisa fantástica, eles brigando como torcedores. Porque eles completam o outro lado, eles já jogaram. A mãe deles já foi devidamente xingada em algum momento, eles já foram elogiados em algum momento, e agora eles estão do outro lado, fazendo críticas, e às vezes até um nível de crítica alto, porque eles estão falando de como se bate numa bola, como se chega, como se dá um carrinho, por que o cara não cortou, por que o cara não percebeu que quando o cara foi cortar para um lado, ele não acompanhou, se é uma tendência natural, se o cara é canhoto, ele puxar para um lado, se o sobrepasse de um cara que é canhoto sempre vai ser para a direita. Então é legal você ouvir isso, porque onde esses caras também, que fazem a cultura e a história do clube, eles mostram um detalhe que muitas vezes o narrador não vai falar. Então o ambiente é muito interessante. Ele é muito lúdico, ele é muito educacional. Na hora que um estrangeiro como eu começa a frequentar futebol, começa a conversar e começa a entender essa mecânica, e por isso que eu falo que esse projeto ele só anda porque você mostrou esses caminhos todos que podem ser feitos. É isso. E interessante, Hélio, justamente essa abordagem de entender quando a gente está no meio tá intermediando uma possibilidade, um projeto, tem que ter um pouco de conhecimento de um lado e um pouco de conhecimento do outro lado, para facilitar essa mixagem, vamos dizer assim, de oportunidades que ambos os lados vão trazer. E tem que ter paciência, resiliência, porque como é algo, às vezes, muito novo, né, quase uma startup de negócio, né, tem a resistência cultural de quem já está no ambiente, achar que isso não vai funcionar, ou o outro não vai querer investir, porque é um risco que acha que vai ser grande. Aí, quando as pessoas experimentam, percebem que, opa, deu certo, vamos começar devagar, vamos experimentando, e a coisa vai ampliando. Quando vê, já tem um ambiente de negócios formado, culturalmente você está desenvolvendo a inteligência do ambiente do futebol, pensando com mais segurança. Vou dar um exemplo, Hélio, que aconteceu, até citando o Botafogo, em 2023. Teve uma ocorrência no fornecimento de energia elétrica no estádio e a luz acabou. A energia acabou. O estádio ficou apagado, todo apagado. Ligou-se a luz de emergência, em alguns minutos, mas a luz de cima, a luz de LED, que é que ilumina o campo, ela não voltou, porque ela depende de uma energia mais estabilizada. Isso ficou, essa inconstância, ela voltava e saía, isso ficou muito tempo, mais de meia hora. Aí o pessoal do campo, da federação, chegou à conclusão de que era melhor parar aquela partida naquele horário e começar o jogo no outro dia, de dia. Entendeu? E foi tomada essa decisão, tá? Acho que, se não me engano, foi no outro dia. Mas o torcedor que foi no estádio, ele não pôde ver, porque no outro dia não permitiram a entrada de torcedores. Ou seja, olha a situação esdrúxula que aconteceu. Quem foi não assistiu a partida até o final. Entende? Olha isso. Então, se houvesse já uma proteção, né, alguns torcedores tivessem essa proteção, talvez ele pudesse ter aí alguma coisa a pedir essa proteção, né? De repente ter um próximo ingresso para o próximo jogo, onde a seguradora ia trabalhar em cima disso com o clube, ou seja, olha, um caso só, mas isso aí, se for pegar em cada partida de futebol, tu vai encontrar um caso que você vai falar, se tivesse proteção, não teria acontecido. Bom, Narciso, queria te agradecer, já estamos falando há 45 minutos. Beleza, meu amigo. O negócio voa. Voa. Eu queria te pedir uma gentileza, eu queria uma consideração final sua para a gente terminar a live, por favor. Ok. Então, amigos, quem for assistir aí, é importante, você que gosta do esporte, seja ele o futebol ou qualquer outro esporte, vendo que no Brasil, principalmente o Brasil, está vendo uma evolução bem rápida
para um ambiente esportivo, bem rápida, e isso é bom. A gente estranha no início, a torcida mais raiz vai estranhar, mas é importante essa mudança de conceito, essa mudança de valores, e a gente está trazendo isso, né, nesse projeto. E a gente pensa em outros projetos, né, Elis, que vão Sim. trazer isso para os clubes de futebol. Ou seja, uma novidade, algo que vá agregar ao clube a sua cultura do seu torcedor, do seu ambiente, e vai trazer uma estabilidade para o bom desempenho, para o bom espetáculo. Então, eu acho que a nossa proposta, a minha e do Hélio, é sempre estar trabalhando, né, Hélio, com bastante ética, bastante determinação e criatividade, né, Hélio? Para a gente poder atingir os objetivos do projeto e de quem nos procurar para a gente poder dar esse auxílio. Bom, queria agradecer, isso complementando o que você falou. Primeiro, obrigado pelas palavras. Mas é o seguinte, não dá para entrar num projeto desse se você não tiver coração. É, Não dá. perfeito. Não dá. Eu acho que a gente tem capacidade de atender outros clubes, como a gente está começando a conversar. A gente tem, mas não dá para você achar que é meramente uma emissão de um papel, Isso aí. uma garantia financeira. Não é. É mais É que um, isso. você tem que entrar com coração e peito aberto. E outra, você vai ouvir uma diversidade de opiniões. É tão grande, porque os cortes que você faz de projetos são tão grandes, que não dá para você achar que você vai fechar tudo numa caixinha. Não vai ser uma caixinha, vão ser várias. Isso é um Lego imenso. É verdade. Tá? Isso é um Lego imenso. Algumas horas você vai pensar assim, vale a pena? Eu vou te dizer do fundo do meu coração. Vale, não só pelo... Não estou falando de resultado financeiro. Estou falando do lado profissional. Vai te dar uma amplitude tão grande de projetos e de linhas que você vai desenvolver. Para um profissional que tem mais de 30 anos no mercado como eu Perfeito. falo que eu não esperava ter que aprender tanta coisa numa velocidade tão rápida e ser tão ágil para poder fazer as entregas que a gente tem feito. Perfeito, Então, Alex. agradeço. Gente, a gente provavelmente vai fazer uma segunda live daqui a 15 dias, pré-Natal, e que se vocês quiserem entender, saber mais como a gente está desenvolvendo esse projeto com clubes de primeira divisão, é só entrar em contato com a gente. Obrigado, gente. Tenha uma boa Prazer. noite.